Filósofo, economista e cientista social alemão, Karl Marx participou de diversas organizações e publicações de inspiração socialista. Devido a seu radicalismo, foi expulso de diversos países europeus. Em 1848, juntamente com Friedrich Engels, publicou o Manifesto Comunista. Então, nós temos que o Marx se forma dentro de um contexto socioeconômico bastante explosivo, porque a consolidação desse capitalismo se faz à custa de uma grande exploração da força de trabalho. O pensamento marxista exerce profunda influência nas mais diversas áreas da atuação humana: filosofia, economia, sociologia e até na educação. Esse pensamento deve ser entendido a partir do contexto social do século XIX, marcado pela consolidação do capitalismo industrial que transfigurou todo o formato de nossa vida social. Em seu início, esse modo de produção foi marcado por uma forma muito cruel da exploração do trabalho. De um lado estava a burguesia capitalista, que detinha os recursos materiais para a produção. De outro estava o proletariado, cujo único recurso era sua força de trabalho. E a própria situação desse capitalismo, o próprio impacto desse capitalismo gera, além da criação dessas duas classes sociais, gera o nascimento dos primeiros movimentos sindicais e dos primeiros movimentos políticos envolvidos com uma luta concreta, com uma luta social para a transformação, para a melhoria destas condições, particularmente do mundo do trabalho, mas de modo geral do mundo da produção. A isto se agrega, então, a elaboração também de novas formas de pensamento, de novos campos científicos, como é o caso da economia política, que vai ser uma das bases da filosofia marxista. Particularmente os trabalhos dos ingleses Adam Smith e David Ricardo, que lançam os primeiros elementos, os primeiros fundamentos do que viria a ser mais tarde a ciência econômica e a economia política. Apesar de ser um crítico da tradição da filosofia ocidental, Marx encontra em Hegel um apoio fundamental ao desenvolvimento de sua obra. A grande contribuição do pensamento hegeliano foi o fato dele ter redescoberto e resgatado a dimensão da temporalidade, a dimensão da historicidade, que é o que passa a ser conhecido como a perspectiva dialética do pensamento filosófico. Esse pensamento dialético é o pensamento que reconhece que o real não está feito de forma definitiva, mas tudo que nós chamamos de real, que nós chamamos do ser, não existe como um monobloco pronto e acabado, eventualmente criado por Deus de toda a eternidade, mas que o real, ele mesmo é um processo permanente de devir. Não é propriamente adequado falar de ser, mas muito mais de vir a ser. Hegel traz a dimensão histórica para a filosofia contemporânea. A partir de Hegel, já não é mais possível explicar nenhum fenômeno sem nos preocuparmos com seu processo de transformação. Essa redescoberta da historicidade, da temporalidade, passa a estar presente em outros pensadores dos séculos XVIII e XIX. Um exemplo é Charles Darwin. Sua teoria da evolução das espécies mostra que a vida é resultado de um processo de longa evolução, de uma transformação que vai de estágios mais simples a outros mais complexos. Então, Marx vai trazer todos esses elementos, vai construir uma síntese, incorporando esta ideia da dialética hegeliana, da historicidade, do vir a ser, da transformação, mas encarnando isso na realidade histórica e concreta dos homens.
Não é uma dialética das ideias, não é uma dialética no plano da metafísica, mas é o que se convencionou o materialismo dialético e histórico, ou seja, a constituição da sociedade humana, da realidade humana, se dá através de um processo que está em permanente transformação e que cabe ao homem identificar, acompanhar e dirigir. No entanto, o Marx vai fazer o que ele chama uma revolução nesta dialética hegeliana, dizendo que a dialética hegeliana estava de ponta cabeça, ou seja, o Hegel tinha a cabeça na terra e os pés no ar, e ele entendia que era preciso pôr a dialética com os pés no chão. O que o Marx quer dizer com isso? É que a dialética deve se aplicar à realidade concreta da humanidade, né, e não à realidade das ideias. Marx traz a dialética hegeliana, que é uma dialética idealista, para o segmento, para a dimensão da história, constituindo uma dialética realista. Ainda em uma perspectiva metafísica idealista, Hegel criou um sistema baseado na autotransformação da ideia de Deus. Para ele, o homem é uma figura do Espírito Divino que está se realizando. O movimento de vir a ser que Hegel coloca na realidade do divino, Marx coloca exclusivamente no tempo histórico do homem. A síntese do pensamento marxista será posteriormente reconhecida e assumida como sendo aquela de uma filosofia designada como materialismo histórico dialético. Materialismo não é no sentido vulgar deste termo, de que como só se reconhecesse a matéria bruta, mas pura e simplesmente a negação de uma perspectiva puramente idealista, transcendentalista, como era defendido por Hegel. Marx diz que a dimensão espiritual e toda a criação cultural são partes integrantes da humanidade. Não há nada fora da realidade concreta e material vivenciada pelo homem. E, portanto, um vir a ser material, um vir a ser histórico, ou seja, ele não é dado, este real nunca está idêntico a si mesmo, ele não é um real permanente, mas é alguma coisa que está sempre em transformação, né? E dialético, porque esta transformação segue um processo que não é um processo linear, não só uma sucessão cronológica, mas essa transformação se dá graças a um conflito interno, a uma luta dos contrários, sempre por preencher uma etapa é sempre saturada e depois de saturada esta etapa que se chega a uma nova etapa. Então é exatamente esta a contribuição que o Marx retoma do Hegel, não é? Mas encarnando esse método dialético, esse processo dialético na realidade histórica da humanidade. A civilização constrói-se pela sucessão de diferentes modos de produção, mediante um processo dialético de transformação. Esse processo dialético de transformação realiza-se com um movimento que Marx retoma de Hegel. Segundo Hegel, toda situação existe, em seu primeiro momento, como tese. Em seguida, vive uma dinâmica interna, uma negação de si mesma, passando de um polo a um polo oposto. Seria o estágio da negação da tese, ou a chamada antítese. Por sua vez, a antítese passa por um momento de negação, saturação e superação, chegando então ao terceiro estágio, a síntese. Dando um exemplo bem acessível, a infância é o momento da tese do indivíduo, da vida do indivíduo. A adolescência é a antítese,
não é? Na medida em que o Hegel está dando um exemplo mais de cunho psicológico, né? O adolescente, ele quer se afirmar negando a infância, a adolescência se afirma negando a infância, enquanto que a maturidade, a idade adulta, seria a afirmação da identidade da infância, da oposição da adolescência, mas ao mesmo tempo a superação das limitações e dos confrontos desses dois primeiros momentos. Da mesma forma, a história segue esse modelo dialético, passando por momentos de afirmação, negação e superação. Nesta linha, o capitalismo é visto como uma das etapas. O modo de produção capitalista veio substituir o modo de produção feudal, que por sua vez substituía o modo de produção antigo. É assim que o Marx vai estudar como se processa esse modo de produção capitalista, o que está em jogo nele, e indicar como estas situações vão chegar ao momento de exaustão e que vão exigir uma nova etapa que virá através do comunismo e do socialismo. Duas das mais importantes obras de Karl Marx foram O Capital e a Ideologia Alemã. Em O Capital, Marx faz um tratado de economia política em que mostra como se dão as relações entre capital e trabalho no modo de produção capitalista. Já em A Ideologia Alemã, faz uma crítica à tradição filosófica ocidental, mostrando como ela sempre esteve alienada das condições históricas reais da civilização. O marxismo, então, trabalha com três categorias fundamentais. Uma infraestrutura, uma estrutura e uma superestrutura. A infraestrutura é o conjunto das condições objetivas e materiais para a existência humana. Por exemplo, o planeta, a matéria, a natureza física, o nosso corpo humano. A infraestrutura é mais de natureza econômica, entendendo por econômico esta relação, esta intervenção do homem sobre a natureza material, através do trabalho, para produzir os bens de que ele precisa, começar pelo próprio alimento. Mas também o vestuário, a habitação, etc. A estrutura social é a organização da sociedade em consonância com esta infraestrutura. E há uma terceira dimensão, que é a superestrutura, que é o universo propriamente da cultura, o mundo intelectual, o mundo do pensamento, toda esta esfera simbólica da cultura, onde nós vamos encontrar, por exemplo, a ciência, as religiões, a arte, a filosofia, enfim, toda essa dimensão que é um terreno mais específico da produção subjetiva. Para a filosofia marxista, essas três esferas, a superestrutura, a estrutura e a infraestrutura, estão intimamente articuladas entre si. E a crítica que o Marx fazia à filosofia tradicional é que a filosofia tradicional considerou toda a produção simbólica da superestrutura como uma esfera autônoma, chegando, no caso de Hegel, de achar que ela era mais importante, ela inclusive era que explicaria a própria infraestrutura. O marxismo, pretendendo recolocar a filosofia no chão, na terra, mostra que essas três dimensões não se contrapõem, elas se articulam. Mas, evidentemente, que elas precisariam estar devidamente articuladas. Segundo Marx, a justa articulação entre essas três esferas pode ser perturbada pela ideologia. Para Marx, ideologia é a utilização da superestrutura como forma de iludir as pessoas, fazendo afirmações falsas que não encontram base na realidade da infraestrutura e da estrutura. Por exemplo, ao mesmo tempo que nós elaboramos na superestrutura um discurso que defende a igualdade humana, no âmbito puramente teórico, na prática social e econômica, esta igualdade não é implementada.
Isso fez com que toda a produção simbólica, tais como a filosofia, a religião, as artes, as ciências, fossem usadas ideologicamente. No capitalismo, embora o trabalho seja assalariado, né, resumindo muito o pensamento de Marx, dizendo que, na verdade, o pagamento do seu trabalho, o seu salário, não corresponde exatamente a todo o valor que o produto produzido pelo seu trabalho tem. Esta diferença entre o valor do bem produzido e o valor do salário que é retornado como pagamento ao trabalhador pela venda da sua força de trabalho é o que o marxismo vai chamar da mais-valia. Há outros segmentos no tecido social do modo de produção capitalista, mas sem importância quando comparados ao proletariado e à burguesia. O capitalista que, na verdade, é aquele que detém a posse, a propriedade dos meios de produção, né? São aqueles que detêm a terra, que detêm o capital, né, que detém a tecnologia, né, que representa as condições sine qua non para que a natureza possa ser transformada. E do outro lado, nós temos os trabalhadores, que são os detentores, que participam deste processo de produção dos bens, mas que detêm apenas a força de trabalho. Ele não possui a terra, não possui o capital. Então, o capitalismo precisa da matéria-prima, precisa do capital e precisa da força de trabalho. Dada a exploração de uma classe pela outra, um conflito será inevitável. A proposta de superação de Marx virá com uma revolução proletária, com a transformação de um modo de produção capitalista para um modo de produção comunista e a consequente eliminação das classes sociais. E haveria também a eliminação do Estado, do aparelho de Estado, porque este aparelho de Estado é lido pura e simplesmente como uma estrutura social necessária para a manutenção, né, uma estrutura ideologicamente mentada, né, para sustentar, né, o domínio, o poder da burguesia. Em resumo, a filosofia marxista representa uma síntese da perspectiva dialética da filosofia de Hegel. Representa uma importante contribuição às ciências, econômica e histórica, mas sempre ligada ao movimento de transformação da vida prática das pessoas. É uma célebre frase do próprio Marx, que sintetiza bem todo esse espírito, que é uma das famosas teses sobre Feuerbach, onde Marx diz o seguinte, que até hoje os filósofos se limitaram a contemplar o mundo. É preciso mudá-lo. É por isso também que muitos vão chamar a filosofia do Marx de uma filosofia da praxis. Ou seja, não cabe aos filósofos apenas interpretar o mundo, mas o que o pensamento precisa fazer é transformar o mundo. Isto faz da filosofia marxista também uma plataforma de uma proposta política revolucionária de transformação, de modificação da sociedade. Esta ideia de que a teoria só tem sentido na medida em que ela esteja trazendo uma referência para a prática, ou seja, conhecer para transformar. É por isso que as ciências que precisam, os campos de conhecimentos que precisam ser privilegiados, fundamentais, é o campo da história e o campo da economia política. No conjunto da filosofia marxista,
a educação não é trazida à baila de uma forma muito sistemática. Assim, literalmente falando, Marx escreveu muito pouco sobre educação. Mas isso não quer dizer de maneira nenhuma que não esteja implícito nesta filosofia uma preocupação muito grande com o educacional e com o pedagógico. É que para o marxismo e particularmente para o Marx, a educação faz parte da dinâmica da política. A filosofia marxista é uma análise sobre a dimensão política da sociedade. Traz implícita uma proposta político-pedagógica que reconhece que o papel mais importante da educação não é o desenvolvimento individual, mas o de colaborar para a transformação da sociedade em suas dimensões política e econômica. Quer dizer, ao contrário da filosofia clássica, que, à luz de Santo Agostinho, de Santo Tomás de Aquino, que pensava que se nós tivermos um indivíduo bom, nós vamos ter necessariamente uma sociedade boa, o pensamento aqui é invertido. É uma sociedade boa que gera o indivíduo bom. Para melhorar a superestrutura ideológica, é preciso que haja um investimento político para melhorar as condições da infraestrutura econômica e da estrutura social. Eu diria assim, que numa perspectiva marxista, a educação tem duas tarefas, duas grandes dimensões. Uma que seria de caráter mais negativo, que é justamente de fazer a crítica, fazer a denúncia e diagnosticar as várias formas de alienação a que somos conduzidos pelas ideologias. Então, esse trabalho de crítica ideológica, de denúncia, é preciso ser feito, cabe ao conhecimento, cabe à educação. A educação é uma mediadora do conhecimento de esclarecer, de elucidar e, consequentemente, de denunciar. Para fazer um trabalho de esclarecimento da sociedade, são necessárias as chamadas ciências críticas, tais como a história, a economia, a filosofia e a política. Assim como acontecia no projeto iluminista da modernidade, o marxismo privilegia a razão como instrumento de esclarecimento da sociedade. Mas, enquanto no iluminismo há uma perspectiva de neutralidade, no marxismo busca-se a transformação da realidade social. E de um lado mais positivo, é anunciar, propor uma nova realidade social e cobrar dos responsáveis, dos agentes históricos, uma nova praxis, não só organizativa da sociedade, mas também na condução da vida social, atribuindo a todas as pessoas as suas responsabilidades, mas também os seus direitos. É utilizar todos os recursos que foram acumulados pela cultura no desenvolvimento de uma educação emancipatória. Não há como não lembrar Rousseau, de um novo contrato social, mas um contrato social não baseado numa teoria romântica da natureza humana, mas um contrato social baseado no conhecimento das engrenagens da própria vida social.